Hoje nós vamos trabalhar com a última classe de drogas que agem no sistema nervoso central, conhecido como antipsicóticos. Para iniciar a aula de hoje, nós vamos começar a entender um pouquinho por que tem esse nome, né, e historicamente de onde surgiram os antipsicóticos. Bom, a definição antiga dessa classe de medicamentos eram chamados de neurolépticos. Hoje foi substituído por antipsicótico porque se aproxima mais dos efeitos que esse tipo de droga causa, né? Mas também tem outros nomes para os antipsicóticos. Alguns chamam de anti-esquizofrenia, outros chamam de tranquilizantes maiores. Então, são formas de a gente se referir a eles. Eu costumo seguir a recomendação, né, da farmacologia atual, que pede que a gente utilize antipsicóticos para essa classe de drogas, né? E para que serve um antipsicótico? Exatamente, está no próprio nome. Eles são usados para tratar principalmente as psicoses. Por isso que vale mais a pena a gente se referir a ele como neurolépticos ou tranquilizantes maiores, por exemplo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que é psicose, né? Psicose é um tipo de distúrbio que acontece geralmente na questão inconsciente, né, na região mental inconsciente, o que leva a várias alterações, né, principalmente alterações do pensamento, do comportamento. Então, aqui vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é a personalidade, como é que as pessoas se comportam, falar um pouquinho sobre como o pensamento surge e outro aspecto fundamental da psicose é que ela vem com a presença de alucinações, né? Então, aqui vale a pena entender que psicose, na verdade, é uma soma de alterações, transtornos mentais que tem como origem, né, tem como ponto de partida essas alucinações, que a gente vai estudar um pouquinho sobre elas, também pode ser chamadas de delírios, né? Delírios está mais associado à paranoia, que são situações em que você cria um cenário e vive aquele ambiente sendo que não existe, né? Já as alucinações são alterações da percepção sensorial, então ouvir coisas que ninguém ouve, ver coisas que ninguém vê. Já o comportamento é como a sua personalidade faz com que você haja num ambiente social, por exemplo, né? Então, qual é o seu comportamento diante de situações estressantes? Qual é o seu comportamento no dia a dia? Qual é o seu comportamento no trabalho, né? Então, a gente tem isso anda de acordo com a personalidade que você tem, e a personalidade ela é construída pelo ego para que você consiga lidar exatamente com as questões ambientais, tá? Já o pensamento, ele é mais sofisticado, ele surge da situação em que você tem um eu pensante, um eu que você consegue pensar sobre tudo, né? Ou o que passa pela sua cabeça você consegue controlar muitas vezes, e tem uma linha de raciocínio, e o raciocínio, né, associado ao pensamento, que faz com que você desencadeie uma série de situações lógicas, né? Então, quando você monta, por exemplo, uma frase, ou você está numa conversa, você mantém uma linearidade, você mantém um discurso concatenado, com conclusões e tudo mais, por conta do seu pensamento. Então, você vai pensando sobre aquele assunto e vai transformando isso, por exemplo, em palavras, num discurso ou numa escrita, se for o caso, tá bem? Bom, essas são as principais características da psicose. A psicose em si, ela aparece em várias doenças, não em uma ou duas, né? Então, por exemplo, na depressão eu posso ter psicose, na esquizofrenia eu tenho psicose. Então, há várias situações em que surge a psicose. Então, por exemplo, eu vou dividir essas situações em orgânicas e não orgânicas, tá? Então, o que são situações orgânicas? Por exemplo, pessoas que fazem uso de drogas podem ter psicose. Algumas doenças do sistema nervoso central, como tumor, traumas, a epilepsia, reações alérgicas, demências, todas podem desenvolver a psicose. Já as não orgânicas são chamadas de afetivos, transtornos mentais propriamente dito, né? Enquanto que quando eu falo orgânico, eu estou me referindo ao sistema, a neurologia e a psiquiatria, o não orgânico. Então, o que eu tenho de não orgânico?
distúrbios afetivos, né, de humor principalmente, depressão e mania, você pode ter psicose, na esquizofrenia e outros tipos, como na bipolaridade também eu posso ter psicose. Então veja que ter psicose não quer dizer que você é isso ou aquilo, ou tem tal doença ou outra, né? Então é necessário que se investigue com uma certa profundidade para que a gente consiga estabelecer a origem da psicose, tá bem? Bom, para que eu uso esse tipo de medicamento, né? Qual é o uso dos antipsicóticos? Está no nome, né? Ele está ali para neutralizar ou combater a psicose. E como foi dito, a psicose ela aparece em várias doenças. Então, o uso clínico dos antipsicóticos são para tratar a esquizofrenia, por exemplo, né? Alguns episódios de mania, a bipolaridade, né? Maníaco-depressivo, alguns tipos de depressões mais raras, mas pode acontecer depressão psicóticas, em que a psicose está bastante envolvida. Quando eu tenho, por exemplo, um comportamento muito violento, né, e impulsivo também, mas principalmente de violência, eu posso usar os antipsicóticos. No Alzheimer, no Parkinson, em outras psicoses orgânicas, por exemplo, na ELA pode também aparecer, enfim, há uma série de situações que podem aparecer e para isso que se usa os antipsicóticos. Então, os antipsicóticos estão definidos, né, estão indicados para essas patologias. Bom, outras, né, seguindo aqui. Como eu disse, outras doenças neurológicas, como a doença de Huntington, né? É interessante que eu posso também usar os antipsicóticos, e vai ficar mais claro durante a aula de hoje, para tratamento de náuseas e vômitos, né? Alguns soluços que não tem, a gente não consegue controlar, você começa a soluçar e não para por vários dias, inclusive, então os antipsicóticos podem ter esse uso. E às vezes até como pré-medicação cirúrgica, né? Então, os pré-anestésicos. Claro que tem outras drogas que são melhores para isso, como os benzodiazepínicos, mas os antipsicóticos também têm esse pode ser usado. Claro que a principal doença que a gente estuda, que envolve a psicose, é a esquizofrenia. Tá? Então, eu vou discutir um pouquinho com vocês, e o tema da aula vai ser mais focado na esquizofrenia. Como eu disse, a psicose aparece em outras doenças também, mas nesse transtorno ela é bastante evidente. Então eu vou usar a esquizofrenia como um modelo para a gente tratar ou usar os antipsicóticos, tá bem? Então a esquizofrenia é um transtorno que envolve vários níveis de personalidade, de humor, e também um transtorno psicótico, né? Então ele leva necessariamente ao aparecimento da psicose. Afeta 1% da população, o que é muita gente. Se você fizer uma conta rápida, a população da cidade de São Paulo está em torno de 10 milhões de pessoas. Se você considerar que 1%, ou seja, 100 mil pessoas, podem ter esquizofrenia, tem esquizofrenia, que é mais ou menos 1% da população, é muita gente com esquizofrenia, só na cidade de São Paulo. Então, afeta muitas pessoas, tá? Nós não sabemos direito por que aparece, né? Eu vou até discutir nos próximos slides que há várias sugestões de a origem, a causa da esquizofrenia, tá? E os efeitos? Os sintomas, né, vamos chamar assim, que a esquizofrenia apresenta, são muitos e graves, tá? Geralmente, os primeiros sintomas começam a aparecer na adolescência e começam os primeiros surtos no início da idade adulta. Então, os primeiros sintomas costumam aparecer, por exemplo, por 12, 11 anos, né? Começa nessa idade, e com 17, 18 ou 19 anos, nós temos geralmente o primeiro surto psicótico, né? Em que a gente coloca nessa condição, que é a condição mais grave da doença, quando a gente entra em surto psicótico. Então, ela tem uma evolução muito cedo. Isso não quer dizer que pessoas com uma idade maior não possam também desenvolver depois, tardiamente. Mas o mais comum é começar na adolescência os principais sintomas, tá? Claro que isso leva a uma diminuição da qualidade de vida e de produtividade, né? Então, a pessoa muitas vezes não consegue trabalhar por conta disso. Precisa ter medicamento, né? Então, o tratamento é feito basicamente com os medicamentos, muito pouco com outros tipos de terapia. Predispõe as pessoas que têm esquizofrenia a
ao suicídio, né? 10% podem cometer suicídio, e você tem ali uma situação dentro da família que envolve questões de estigma mesmo, né? A família ela se sente, ela tenta esconder essa situação, se tiver alguém na família que tenha, né, um filho, por exemplo, o que leva a um afastamento social, leva a problemas financeiros, leva, por exemplo, a abandono, né, da pessoa que tem esquizofrenia. Então, há uma questão social muito, muito forte por trás também. Vamos discutir, como eu disse, um pouquinho sobre as causas, né? Como é que uma pessoa pode desenvolver esquizofrenia? Então, eu tenho aqui duas questões importantes, tá? Eu tenho uma questão própria da pessoa, né, que é a questão genética. Então, faça um recordatório na sua família, veja se há algum relato de pessoas que possam ter tido esquizofrenia, um primo, um tio, um avô, por exemplo, né? Isso não quer dizer que você bater, está longe disso, inclusive, mas é um fator genético que existe na família. E fatores ambientais, fatores fora de você. Então, o que eu quero dizer com isso? Algum trauma que você pode ter sofrido ao longo da vida, uso de drogas, principalmente as drogas alucinógenas, predispõe também. Estilos de vida, né? Então pode também desencadear. Então eu tenho dois fatores importantes que predispõem as pessoas à esquizofrenia, que é a genética e os fatores ambientais. Muitas vezes a pessoa pode ter fatores genéticos e ambientais e não desenvolver esquizofrenia. Isso não é regra, tá? São fatores que predispõem apenas. Tudo bem? Bom, vamos a alguns sintomas. Na esquizofrenia, nós vamos dividir os sintomas que a doença apresenta em duas categorias, que eu vou chamar de sintomas positivos e sintomas negativos, tá bem? Isso é importante por quê? Porque a alteração, nós vamos discutir mais adiante, a alteração que acontece no sistema nervoso central é uma alteração generalizada, ela acontece em várias áreas do cérebro nessa doença, e em determinadas áreas são responsáveis por esses sintomas. Nós vamos discutir, por exemplo, que o sistema mesolímbico são responsáveis pelos sintomas positivos, já os negativos pela nigra estriatal, que é uma outra região cerebral. Então, só para a gente ter uma ideia que vão aparecer muitos sintomas, porque são várias regiões no cérebro que são afetadas. E por que eu chamo de sintomas positivos? Porque são sintomas que levam à exacerbação das coisas, né? As pessoas é uma superestimulação, vamos chamar assim. Por exemplo, delírio, né? Ou paranoia, né? Eu costumo dizer paranoia, mas não é errado dizer delírio. O que é delírio ou paranoia? Imagine você numa situação que você imagina um mundo ideal. Você ganha na Mega Sena, você imagina, tá? Você vai à noite, vai dormir e fica pensando em algumas coisas. Então, e se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria isso, eu iria para Paris, eu iria para não sei aonde, eu compraria isso, e vai vivendo aquilo tudo naquela situação. Você está deitado para dormir e você vai vivendo, vai sentindo, vai sorrindo, vai falando consigo mesmo, né? Vai interagindo com todo aquele mundo que você está criando. Essa situação, ela tem um começo, meio e fim. Você não vai viver sua vida em função disso. Um outro sintoma positivo importante na esquizofrenia é a alucinação, né? E o que são as alucinações? As alucinações é quando o seu sistema sensorial, seus sentidos, eles ficam alterados e o seu sistema nervoso central, ele cria situações, cria cenários, cria sentidos, né? Ele estimula os sentidos a perceber coisas que não existem na realidade. Então, por exemplo, quando há uma alteração de visão, né? Então, se você tiver uma alucinação visual, uma alteração no processo visual, você vai então começar a ver coisas que geralmente as pessoas não veem. Não conseguem ver. Por quê? Porque está fora da realidade da maioria das pessoas. Mas para quem está sentindo, para quem está vendo, aquilo é bem real. Para a pessoa que está tendo alucinação, essas pessoas, ou que ele vê, na verdade, ou pessoas que podem já ter morrido, inclusive, é muito verdadeiro. Então, não tem como dizer que ele não está vendo. Ele está vendo porque o cérebro trabalha ativando o córtex visual, e ele então percebe, ele vê essas pessoas que não existem.
Mas o mais comum são as alterações auditivas, né? Em que as pessoas começam ouvindo vozes. Essas vozes muitas vezes elas não dizem muitas coisas, dizem coisas desconexas, às vezes nem dá para ouvir apenas um ruído. Mas ao longo do tempo, essas vozes, né, essa alteração auditiva leva a frases, daí você pode entender melhor o que essas vozes lhe pedem, e muitas vezes pedem coisas que são automutilantes, né, ou automutilação, ou agressão a uma outra pessoa. A pessoa que está tendo a alucinação auditiva, ela tende a se proteger dessas vozes. Então, muitas vezes, ela acaba fazendo o que as vozes pedem para poder fugir daquilo, para poder se livrar daquele tipo de situação. Muito associado também à questão religiosa, né? Então, a pessoa diz que ouve vozes do além, de santos, enfim, entidades que podem ter morrido, almas, tudo mais, né? Então, é possível que associe a alucinação auditiva à religião, tá certo? É bem comum isso. Um outro sintoma importante, positivo, é quando eu tenho incoerência de pensamento, o que eu chamo também de pensamento truncado. Imagina que a pessoa começa a falar de vários assuntos que não tem lógica nenhuma. Então, por exemplo, um acidente, né? Ela vai descrever um acidente de carro. Então, ela coloca elementos nesses acidentes que são incoerentes com a situação, né? Por exemplo, a pessoa pode dizer que envolver, sei lá, uma pessoa que foi atropelada, a cabeça saiu rolando pela estrada, e depois pegaram essa cabeça, enterraram com outra pessoa porque acharam que era de outra pessoa. Então, ela descreve aquilo de forma incoerente. O pensamento dela é um pensamento todo truncado. Ele não tem aquela lógica que a gente tem de discurso quando vai narrar alguma coisa. Bem? Também existem alterações afetivas, quando eu digo alterações afetivas, estou me referindo ao humor, e também pode aparecer alterações motoras ou psicomotoras, tá? Então ele pode apresentar tiques, manias na hora de andar, jeitos diferentes e tudo mais, tá? Esses sintomas nós vamos definir como os positivos, tá? E os sintomas negativos são sintomas que levam muitas vezes à diminuição da atividade cerebral, né? Então, e isso acaba refletindo no quê? Num embotamento afetivo, então a pessoa ela não se relaciona afetivamente com ninguém, o discurso dela fica um discurso muito pobre, né? Então, ela não tem palavras para trabalhar num discurso, ela não consegue concatenar a ideia dela com lógica, ou pobreza de conteúdo do discurso, né? Como eu falei, tá ligado diretamente a você colocar o que você está pensando, expressar isso em palavras, por exemplo, né? Um empobrecimento funcional, então quer dizer que incapacita, ela não consegue desempenhar uma função, ela não consegue trabalhar direito. Então, se você atribui para ela um trabalho intelectual, por exemplo, ela terá muita dificuldade em desenvolver, e principalmente o isolamento social. Isso vai aparecer com quase toda certeza, né? Inclusive um dos primeiros sintomas que costuma aparecer na esquizofrenia, tá? E algumas situações podem levar a sintomas catatônicos, mas isso é muito raro. Algumas esquizofrenias que são chamadas de esquizofrenias catatônicas, elas também podem apresentar esse sinal, né, de catatonia como importante sinal. Bom, como é que a gente pode explicar o aparecimento desses sintomas, utilizando um pouquinho agora olhando um pouquinho para os neurotransmissores, né? Nós sabemos que vários neurotransmissores estão envolvidos no aparecimento da esquizofrenia, mas a principal teoria que explica a esquizofrenia é a teoria que envolve o hormônio chamado de dopamina, né? Então, há relatos de que a dopamina está alterada no sistema nervoso central dos esquizofrênicos, ou quem apresenta geralmente sintomas esquizofrênicos também. E o que acontece, né? Como é que a gente pode definir o aparecimento de duas categorias de sintomas, sintomas positivos e negativos, né? Então, os sintomas positivos surgem quando há uma hiperestimulação, uma quantidade a mais de dopamina em algumas regiões do cérebro. Já os sintomas negativos, eles surgem quando há uma diminuição da dopamina em algumas regiões dopaminérgicas.
Veja, algumas regiões, então, portanto, estarão superestimuladas, outras regiões estão pouco estimuladas. Então, há um desequilíbrio total nas vias dopaminérgicas na relação de liberação desse neurotransmissor. Então, claro, ele não é o único neurotransmissor envolvido, mas ele é um importante neurotransmissor envolvido no aparecimento dos sintomas da esquizofrenia. Bom, então quais são a hipótese, né? O que está, qual região cerebral, o que está acontecendo para que esses sintomas apareçam? Então eu coloquei aqui no esqueminha algumas regiões dopaminérgicas do sistema nervoso central, tá bem? Então vamos começar com a principal dela, que é que está em vermelho. É chamado de via mesolímbica. É a via que estimula o sistema límbico, que é aquele sistema emocional. E no caso da esquizofrenia, esse sistema, né, que também é através da dopamina, que é a liberação de dopamina aqui, ele está superestimulado. Há um aumento da dopamina nessa região, o que muitas vezes é o responsável pelos sintomas positivos da esquizofrenia. Então, essa superestimulação dopaminérgica mesolímbica é uma das responsáveis pelos sintomas positivos. Por outro lado, né, se você olhar agora esta linha tracejada aqui, nós vamos chamar essa de via mesocortical, tá vendo? Ela vem aqui do centro do sistema nervoso, né, de encéfalo principalmente, e ela vem para o córtex pré-frontal, tá vendo? E o que está acontecendo com esta via? Ela também é dopaminérgica, ela também libera dopamina. E aqui é uma diminuição na quantidade de dopamina liberada. Então veja que curioso. Eu tenho, por um lado, aumento de dopamina em uma região e diminuição de dopamina em outra, o que leva ao aparecimento dos sintomas negativos da doença. Bem, eu vou comentar de outras duas regiões dopaminérgicas, não porque elas estejam envolvidas diretamente com a esquizofrenia, mas é porque as drogas que nós vamos trabalhar, os fármacos, eles também vão mexer com essas outras duas regiões, tá? Qual essas duas outras regiões? A nigroestriatal, que esta que está representada aqui, também sai do meso, né, da região central aqui, e vai para a substância negra, né? Então a gente tem essa comunicação dopaminérgica aqui, e essa comunicação ela é importante para ajustar os movimentos finos do corpo, é a parte motora, psicomotora, vamos dizer assim, né? Então essa região ela controla, por exemplo, o repouso. Quando você está parado, muitas vezes essa região está trabalhando para manter você em repouso. Ela é responsável pelo seu movimento ser suave, ser coordenado, ser fino, né? Então, essa é uma região também dopaminérgica. Embora ela não seja diretamente ligado a uma alteração que leve a algum sintoma na esquizofrenia, as drogas vão também trabalhar com essa região, elas vão pegar essa região e vão apresentar sintomas para nós. Bem? Uma outra região que vai estar afetada quando eu uso, que também é uma região dopaminérgica e que os fármacos vão acabar afetando, não a doença em si, mas os fármacos, é a região que controla a liberação de alguns hormônios, que eu vou chamar de neuroendócrina, tá? Essa via chamada de túbero-infundibular, inibe a liberação de prolactina. Então, a liberação de dopamina nessa região acaba levando à inibição da produção e da liberação da prolactina, né, que é um hormônio importante relacionado, por exemplo, à produção de leite. Vamos falar então desses sintomas propriamente ditos, né? Os sintomas positivos que vêm da hiperatividade da região mesolímbica, tá bem? Então, como foi colocado para vocês, há então um aumento na quantidade de dopamina no cérebro de quem tem esquizofrenia nessa região, o que acaba levando então as principais alterações psicóticas, né? Como as alucinações e a paranoia, o delírio, ela tem origem dessa superestimulação. Por outro lado, como foi colocado, dependendo da região dopaminérgica cerebral, pode ter deficiência de dopamina, o que explica então os sintomas que são negativos e as alterações no pensamento, tá bem? Então também leva aquela questão de ter pobreza de discurso, o discurso tem um conteúdo pobre, né? Que são chamados de sintomas negativos, tá bem? O que é importante aqui é que a dopamina ela tem dois tipos de receptores, chamados de
receptor dopamina D1 e receptor dopamina D2, tá bem? Nós temos mais, nós temos D3, D4, D5, nós temos outros, mas os principais é D1 e D2, tá? E esses receptores, ou principalmente o receptor D2, ele é o responsável por ser estimulado na região mesolímbica, por exemplo. Então, o D2 e o D4 também, eles estão envolvidos nos sintomas positivos da esquizofrenia. Por outro lado, outros tipos de receptores estão dispostos nas outras regiões, como o D1, por exemplo. Bem? Bom, então, a hipótese nossa dopaminérgica, né, que tenta explicar os sintomas positivos e negativos, um resuminho do que foi falado. Então, excesso de dopamina na região mesolímbica, na região límbica, aquela que controla as emoções, leva a uma hiperestimulação do D2, né? Então, leva ao aparecimento dos sintomas positivos, tá bem? Receptor D2 de dopamina. Então, dopamina em excesso e superestimula o D2 e aparece a psicose propriamente dita, né? Por outro lado, a diminuição de dopamina no pré-frontal, né? Naquela região que vai, dopaminérgica que vai para o front, né? Aqui para a região da testa, ela é estimulada tanto por D1 quanto por D2, mas principalmente por D1, e nesse caso há uma baixa estimulação, né? Uma diminuição de dopamina, o que levaria então aos sintomas negativos e cognitivos da doença, tá bem? Bom, como tratar isso então, né? Como a gente tentar pelo menos amenizar partes dos sintomas que surgem com a doença, né? Então, nós temos drogas que nós chamamos de antipsicóticas que vão trabalhar ou vão atuar ali. E o que elas têm em comum, né? O que eu vou chamar de antipsicótica? Geralmente, na verdade, é uma mistura de medicamentos, de fármacos diferentes, tá? Mas eles têm uma coisa em comum. É uma classe heterogênea, são fármacos bem diferentes uns dos outros, mas eles têm que ter uma propriedade em comum. O que todos eles são? Eles são antagonistas de dopamina, tá bem? Por quê? Porque nós sabemos que na região mesolímbica eu tenho um aumento de dopamina. Os sintomas positivos vêm por conta disso. Então, e os sintomas positivos, basicamente, são sintomas psicóticos, né? Então, portanto, você tem que bloquear de algum jeito a dopamina no sistema mesolímbico, né? Ou no sistema límbico. E esse bloqueio se dá por antagonistas, né? Drogas que são antagonistas da dopamina. Como eu disse, essas drogas elas são variáveis, elas vão agir em vários receptores diferentes, elas têm estruturas químicas muito diferentes, mas uma coisa elas têm em comum, elas são antagonistas de dopamina. Tá bem? Como é que eu vou classificar todas essas drogas que agem no tratamento da psicose, né? Ou dos surtos psicóticos, ou chamados de antipsicóticos? Eu vou dividir ela em dois tipos. Eu vou ter os típicos e os atípicos, tá bem? Bom, aqui a diferença se dá basicamente em quantidade de receptores que essas drogas vão agir, tá bem? Os receptores, os fármacos típicos, os mais antigos, eles agem preferencialmente sobre a dopamina. Eles bloqueiam a dopamina preferencialmente. Então, todas as vias dopaminérgicas vão ficar bloqueadas. Independente se está a mais ou se está a menos, elas serão bloqueadas. E isso vai aparecer um tipo de reações adversas muito próprios dessas drogas. Por outro lado, os atípicos, eles também inibem a dopamina, mas não é preferencialmente. Muitos, inclusive, agem mais na histamina ou mais na serotonina e nem tanto na dopamina, o que diminui a inibição das vias dopaminérgicas, porém as reações adversas que vão aparecer serão bem diferentes daquelas dos típicos. Então é basicamente essa diferença. O típico ele é altamente seletivo para a dopamina e o atípico ele vai agir bloqueando vários tipos de neurotransmissores. Nem é preferencialmente a dopamina, tá bem? Então vamos apresentar alguns para vocês aqui, alguns antipsicóticos. Vamos se familiarizar com alguns nomes, embora muitas pessoas conheçam. Eu vou listar os mais importantes, vou comentar rapidamente dos mais importantes, né? Então eu estou trabalhando primeiro com os típicos, tá? Então, o que eu tenho aqui de conhecido, né? Desculpa, aqui está misturado, típico e atípico. Tenho clozapina, né? Clozapina, nós vamos comentar sobre ela. Ela é bastante eficaz no tratamento, ela é de todas as drogas a mais forte
é a que melhor responde na esquizofrenia. Por outro lado, ela apresenta uma reação adversa que inibe um pouco o seu uso, né? Tem a flufenazina, também bastante conhecida. Tem o haloperidol, esse aqui é o mais usado no Brasil, né? Tem um nome comercial com Aldol. Nós temos a loxapina, né? Nós temos o tilticheno, nós temos a clorpromazina, tá aqui a clorpromazina. São drogas que são usadas no Brasil, né, com uma certa frequência, também. É só uma lista com nomes genéricos e comerciais desses fármacos. Vamos agora olhar exatamente o que essas drogas vão fazer com cada região dopaminérgica, né? Então, essas drogas, como foram colocadas, a doença, como foi colocada, desculpa, ela tem como principal foco a diminuição ou aumento da dopamina em regiões cerebrais, que eu vou chamar de vias dopaminérgicas, tá? Eu tenho duas importantes, quatro importantes, mas eu vou falar da região mesolímbica e mesocortical, e essas regiões, elas controlam a sua personalidade, seu comportamento, também. Então, se você tiver uma alteração emocional, né, límbica ou mesocortical, você pode apresentar comportamentos que não condizem com a sua personalidade, né? Aqueles comportamentos estranhos, comportamentos bizarros, geralmente relacionado muito à questão sexual, comportamento sexual inadequado na frente de outras pessoas, enfim. Eu tenho, basicamente, se você alterar essas duas vias em conjunto, as duas vias dopaminérgicas, você tem, então, uma alteração do comportamento. Então, a droga, os antipsicóticos, eles vão bloquear esta via, tá? Então, bloqueando as duas ao mesmo tempo, todas dopaminérgicas ao mesmo tempo. Então, pode, inclusive, afetar o comportamento da pessoa. A própria droga pode fazer isso, né? Vou dar um exemplo aqui que nem é antipsicótico clássico, né? Nós temos o Plasil, a metoclopramida. A metoclopramida, ela bloqueia receptores de dopamina no cérebro, né? E o bloqueio de várias regiões cerebrais, mas a ideia é que ela atue sobre o tronco encefálico, que bloqueie a vontade de vomitar, ou seja, a náusea, tá? Mas ali também tem dopamina, nessa região que controla o vômito. O bloqueio da dopamina nessa região controla o vômito, então você vai chamá-la do Plasil, né? O Plasil age nessa região e controla a vontade de vomitar. Por outro lado, também vai agir na mesolímbica e na mesocortical, levando então uma alteração no seu comportamento. Então é muito comum uma reação adversa típica do Plasil, por exemplo, é apresentar alteração do comportamento. Como é que a gente imagina, como é que a gente trabalha essa questão de ser um antagonista dopaminérgico sobre os sintomas positivos, né? Então, como nós sabemos que na esquizofrenia o principal sintoma é a psicose, são os sintomas psicóticos, a gente então quer como alvo terapêutico, né, principal, bloquear esta via aqui, que é a via mesolímbica, tá bem? Se você bloquear a via mesolímbica com um antagonista de dopamina, você vai diminuir os sintomas psicóticos, que é o que a gente quer de início. Então, imagine uma pessoa em surto psicótico. Ela está alucinada, ela está falando com gente, ela está fugindo de gente, né? Ela está com aquela mania persecutória, então ela está fugindo, ela é agressiva muitas vezes por causa disso. Então, tudo isso é sintoma de psicose, né? Está num surto psicótico. Então, essas drogas, os antipsicóticos, eles bloqueiam a dopamina nessa região, o que então vai fazer com que melhore, né, os sintomas positivos da esquizofrenia. Então, esse é o efeito terapêutico desejado, né, o controle da psicose. Por outro lado, você também vai ter um bloqueio da via que controla, por exemplo, os sintomas negativos, o que pode piorar o quadro, né? Lembra que os sintomas negativos, eles surgem porque há uma diminuição da dopamina em outras regiões cerebrais, né, como no córtex pré-frontal, por exemplo. E se você usar um antagonista de dopamina, ou seja, diminui ainda mais a dopamina nessa região, você não melhora o quadro dos sintomas negativos e até piora os sintomas negativos da doença. Então veja como é difícil a gente encontrar um tratamento
que controle tanto os sintomas positivos quanto negativos. Por quê? Porque nos sintomas positivos eu tenho um aumento de dopamina numa região e os sintomas negativos a diminuição em outra. Então, se você bloquear a dopamina, você não vai conseguir agir em uma via apenas, você vai agir nas duas, levando então a diminuição da resposta da dopamina nas duas vias, o que piora o quadro dos sintomas negativos. Ou quase não tem melhora, né? Nenhuma. Outra região importante é a nigroestriatal, região dopaminérgica. Vamos olhar aqui no esqueminha. A nigroestriatal é aquela que age sobre esta região aqui do cérebro e controla principalmente a questão motora, tá? Eu estou falando de movimento, estou falando de músculo. Nós sabemos, por exemplo, que em doenças que afetam essa região, em que diminuem a dopamina nessa região, você leva a sintomas como o Parkinson, tá bem? Então, o Parkinson não é só isso, mas no Parkinson você tem a diminuição de dopamina na região nigroestriatal, que é essa região que eu circulei ali para você. Então, eu apresento os sintomas de Parkinson. Imagine agora uma droga, né, um antipsicótico que bloqueia a dopamina também ali. Então é como se eu tivesse, de certa forma, diminuindo a dopamina naquela região. E ao diminuir a dopamina naquela região, eu apresento sintomas de Parkinson. Então olha o que eu estou dizendo para você. Eu posso ter como reação adversa aos antipsicóticos o desenvolvimento de sintomas, não é Parkinson, mas os sintomas parkinsonianos. Isso é muito comum aparecer. Há um descontrole motor dessa região aqui da nigroestriatal, que é uma região dopaminérgica, tá? As principais reações adversas dos antipsicóticos, as mais graves reações adversas dos antipsicóticos, se deve exatamente a esse bloqueio, tá? Então, quando a gente bloqueia a nigroestriatal, começa a aparecer uns sintomas que nós vamos chamar de CEP. O que é esse sintoma? Sintomas extrapiramidais, tá? Então, se houver o bloqueio desta região, você começa com esses sintomas graves, né, que eu vou discutir mais para frente um pouquinho sobre a CEP com você, que muitas vezes eu tenho que parar de tomar a droga, porque senão essa reação adversa ela exacerba, ela chega num grau muito grave, irreversível muitas vezes, tá bem? Então, esse é das principais reações adversas desse fármaco, é quando há o bloqueio da região nigroestriatal e o aparecimento dos sintomas extrapiramidais. Tá? Bom, falando dela, o que são os sintomas extrapiramidais? Que se deve ao bloqueio da dopamina na região nigroestriatal, tá bem? Tem aqui 4 delas. Distonias agudas, né? Ela aparece muito rapidamente. Diz quer dizer alteração, né? Alteração na força muscular. É isso que está dizendo aqui. Então você fica com dificuldade em ter ganho força muscular, em todos os músculos, tá? Então você vai ter movimentos espasmódicos da musculatura do pescoço, da boca e da língua. Outro sintoma extrapiramidal é o parkinsonismo, são sintomas de Parkinson. Né? Lembra que eu comentei que não é a doença de Parkinson, tá? A pessoa não vai ficar com Parkinson, ela vai ter os sintomas do Parkinson. Por quê? Porque há uma diminuição da resposta da dopamina nessa região. Uma outra doença, um outro sintoma que vai aparecer, reação adversa, o sintoma extrapiramidal, é a acatisia. O que é isso? É uma inquietação psicomotora. É um desejo incontrolável de movimentar-se, né? Então você não consegue ficar parado, toda hora você fica andando, não para, não tem sossego com relação a isso. Também por quê? Porque há uma... eu comentei com você que a região nigroestriatal, ela controla o repouso principalmente. Então, para você ficar parado, quieto, imóvel, você precisa liberar dopamina nessa região. Tanto que no Parkinson, que é a diminuição da dopamina nessa região, quando a gente está em repouso, a gente começa a ter tremores de mão, de membros, né? Então você tem uma inquietude típica de quando você bloqueia a dopamina nessa região. Então, como eu estou fazendo isso com fármacos, vai aparecer também a acatisia. E a discinesia tardia, que é uma alteração importante também, muscular, e que aparece com uso crônico. Isto é o mais grave dos 4, e aparecendo a discinesia tardia, a gente precisa fazer
a interrupção do uso dessa droga ou substituir por outras, tá bom? Bom, quais são os efeitos adversos mais importantes dos antipsicóticos? São muitos, né? Como há vários bloqueios no cérebro, há muitas reações adversas que aparecem. Então, eu comentei aqui a primeira, né? São os sintomas extrapiramidal, tá? Então, todos aquilo que eu já comentei, inclusive o parkinsonismo, não vou recomendar aqui, mas os sintomas extrapiramidais aparecem e aparece forte e são sintomas graves, não são sintomas simples, tá? Geralmente são reversíveis. Por outro lado, se você chegar na discinesia tardia, aí já é irreversível, aí não adianta mais parar, porque você terá essa discinesia pelo resto da vida, por exemplo. Tá? Então, como eu disse, a discinesia tardia é o principal problema quando a gente avalia os sintomas extrapiramidais. Você tem prejuízo dos movimentos voluntários, você não consegue mais fazer alguns tipos de movimento, né? Você também começa a alterar o movimento involuntário, fica estereotipado, por exemplo, né? Então cai a boca, cai os lábios, você tem movimentos repetitivos incontroláveis do rosto, né? E em alguns casos mais graves ainda, a discinesia pode ficar pior e nós podemos gerar uma síndrome maligna dos neurolépticos, que pode levar ao óbito, inclusive. Né? É muito grave essa alteração e ela é irreversível. Aqui só rapidamente, né, por que gera discinesia tardia? A discinesia tardia deve-se ao fato de você bloquear os receptores de dopamina na região nigroestriatal por muito tempo, o que leva à alteração dos receptores de dopamina nessa região. Eles ficam supersensíveis, tá bem? Então, só mostrando como surgem os sintomas essas piramidais, ele se dá então pelo bloqueio da região nigroestriatal, bloqueio da dopamina, claro. Você está utilizando antidopamina, um antagonista de dopamina, tá bem? Outra região que é afetada quando a gente bloqueia a dopamina é a região que controla a liberação da prolactina, tá bem? Como eu disse, a liberação de prolactina, ela é inibida na presença da dopamina. Então, eu estou bloqueando a via que secreta dopamina, né, no neuroendócrino, e se você não tem, portanto, a dopamina nesta região, você produz e libera a prolactina. Então, eu tenho como reação adversa também o aumento da liberação e produção de prolactina. E daí? O que acontece, né? Então, se você bloquear a dopamina nessa região de liberação de prolactina, a prolactina então é liberada. E o que ela vai provocar? A hiperprolactina, aumento de prolactina no sangue. Ela vai apresentar para nós amenorreia e galactorreia, né? Então você vai ter, por exemplo, produção de leite, infertilidade, então veja que há uma alteração principalmente na questão sexual, né? Diminuição da libido e ginecomastia em homens, tá? Então há uma alteração no padrão sexual do corpo mesmo, né? A prolactina aumentada leva a isso. E a prolactina só está aumentada porque você bloqueou a dopamina na região neuroendócrina, tá bem? Outros efeitos adversos que essas drogas causam. Então, ela vai agir sobre o sistema nervoso autônomo também. Ela vai agir sobre a adrenalina e ela vai agir sobre acetilcolina periférico agora, tá? Fora do cérebro. Então, o que vai acontecer com o resto do corpo? Então, o bloqueio, por exemplo, da acetilcolina vai levar a boca seca, perda da acomodação visual, você vai ter visão borrada, né? Constipação, então o intestino vai ficar preso. Você vai ter hipotensão ortostática, porque você bloqueia o receptor alfa-adrenérgico. Você tem aumento do apetite, ganho de peso, além de outras complicações, como, por exemplo, alterações oculares, como foi falado ali, mas é perda mesmo da acuidade visual. Você tem algum tipo de toxicidade ao coração, pode aparecer icterícias, discrasias sanguíneas, que eu vou comentar na clozapina, principalmente, e algumas reações na pele, né? Então, algumas reações cutâneas. Bom,
E como eu havia comentado, há uma situação que leva ao óbito, um sintoma negativo, né? Um efeito adverso dos antipsicóticos que pode levar ao óbito, que é chamado de síndrome neuroléptica maligna. Aparece em poucas pessoas, em torno de 1%, vai lá, de meio a 1% de quem toma os antipsicóticos podem apresentar síndrome neuroléptica maligna, tá bem? É um caso de gravidade que leva ao óbito. Eu tenho os sintomas dessa síndrome incluem principalmente uma intensa sudorese e uma febre altíssima, né? Você tem aumento, né? Você tem uma maior, como é esse sintoma, ele vem da região que controla movimento, a psicomotora, né, a região nigroestriatal, você tem alteração também na região motora, né? Então você percebe uma forma grave de parkinsonismo, né? Os sintomas parkinsonianos ficam muito evidentes, catatonia, tremores, instabilidades do sistema autônomo. Então, o que leva à variação de frequência cardíaca e pressão arterial, e isso pode levar ao óbito. Como eu disse, é uma situação que põe em risco a vida, tá? Se a pessoa apresentar esse síndrome neuroléptica maligna, ela precisa imediatamente descontinuar o tratamento. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre algumas drogas, né, as mais usadas no Brasil. Então, a primeira droga introduzida como antipsicótico com efetividade é a clorpromazina, tá? Ela é típica, né? Então ela age principalmente na dopamina, embora ela também haja sobre outros neurotransmissores, mas ela é preferencialmente de dopamina. Ela é bastante sedativa, aliás, todos eles acabam sendo porque inibem de alguma forma a histamina no sistema nervoso central, e elas, além de ser antagonista de dopamina, ela também é antagonista de acetilcolina, por isso que eu tenho os efeitos fora do cérebro, né, de bloqueio. Ela é antagonista de serotonina, antagonista de adrenalina e antagonista de histamina, né? Então, tanto que a clorpromazina ela foi feita a partir da prometazina, que é o Phenergan, que é antihistamínico. Vamos agora olhar um pouquinho só sobre, como eu disse para você, os antipsicóticos eles agem em muitos receptores diferentes, em muitos neurotransmissores diferentes. Aqui é só um quadrinho para a gente ter uma ideia dos receptores principais que eles podem afetar. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Os principais da dopamina, D1 e D2. Eu coloquei aqui um da adrenalina, um da serotonina, o receptor da histamina e o receptor muscarínico da acetilcolina. Então veja quantos neurotransmissores essas drogas bloqueiam, tá? Mas elas bloqueiam preferencialmente o receptor de dopamina. Então vamos olhar, por exemplo, a clorpromazina, que eu estava falando dela aqui. Ela é essa categoria aqui, ó. Então, olha o que a clorpromazina inibe, principalmente o receptor D2, tá? Que é o de dopamina. Mas também o D1, olha lá os sintomas negativos, olha lá a dificuldade em controlar os sintomas negativos da esquizofrenia. Age também muito fortemente sobre os receptores de adrenalina, mas esse receptor periférico, não no sistema nervoso central, tá? Tô falando no periférico, vaso sanguíneo, por exemplo, tá? Age fraco, mas age inibindo também a serotonina, age inibindo a histamina, não tão fraco assim, por isso que eu tenho sono, né? Bloqueio da histamina no sistema nervoso leva a sono, e eu tenho sintomas anticolinérgicos, tá vendo? Do bloqueio da acetilcolina, principalmente fora do sistema nervoso, tá? Vamos só pegar mais um exemplo aqui, depois a gente já passa para o próximo slide. Vamos pegar o haloperidol, que é uma das drogas mais usadas para tratar a esquizofrenia no Brasil. Tá? Olha o haloperidol, qual que ele age preferencialmente? Ó, em receptores D2, ou seja, ele controla os sintomas positivos da esquizofrenia, os psicóticos, né? Então ele é um excelente antipsicótico, quando a gente pensa em controlar só a psicose. Por outro lado, ele vai agir também bloqueando o sistema que está diminuído em quem tem esquizofrenia, né? A dopamina diminuída na região do córtex pré-frontal. Então, portanto, não vai ter efeitos, não vai reverter os sintomas negativos da doença. Por outro lado, ele age muito mal no adrenérgico, ele age, mas não tão fortemente, no serotonérgico,
No estaminérgico ele também age, então ele bloqueia a histamina um pouco, ele bloqueia também um pouco de serotonina e quase não mexe na acetilcolina, tá vendo? Então é só um exemplo da gente como a gente entende essa tabelinha que está sendo mostrado para nós, quanto que cada droga age bloqueando, é sempre bloqueio, tá? Dos receptores desses neurotransmissores que foram apresentados, tá bem? Mais uma classe de droga, essa bastante usada no Brasil, a flufenazina, né? Também é típica, tá? A flufenazina também é um antipsicótico típico dos antigos, eles agem principalmente em dopamina, tá bem? E o que que eu tenho como efeitos, ó? Ele não age tanto na histamina, não, então a sedação não é tão forte, mas eu tenho, como eu bloqueio D2 fortemente, eu tenho efeitos extrapiramidais, eu tenho aqueles sintomas extrapiramidais que são das reações mais graves dos antipsicóticos. Ele age aqui, ó, age em adrenalina, portanto ele também causa queda da pressão arterial. E nós temos aqui uma versão dele que dá para ser aplicado uma vez ao mês, né? Eu posso fazer a flufenazina decanoato e ela pode ser injetada na pessoa de tempos mais prolongados. Bem? Vamos falar um pouquinho do haloperidol. O haloperidol ele é a droga mais usada no Brasil para tratamento da esquizofrenia. É uma droga que o SUS ela distribui gratuitamente para quem precisa, né? Então, é a droga mais utilizada, o Aldol. Eu tenho ele também na forma de decanoato, quer dizer que eu posso injetá-lo ele uma vez por mês na pessoa, e a pessoa fica então por um mês com essa quantidade de haloperidol necessária, mas eu não devo usar essa versão, essa injetável uma vez ao mês, se a pessoa estiver em surto, tá? Isso é para manutenção, é para evitar que eu tenha surto. E tem derivados do haloperidol também, mas são outras drogas, mas que vem derivado dele, que é o droperidol, principalmente o droperidol, mas só que ele é bem mais caro do que o haloperidol, tá bem? Bom, então, haloperidol, flufenazina e trifluoropirazina, né? Então, comparando, né, as três mais importantes drogas na relação de potência, aquelas que são mais fortes, mais ativas nos sintomas psicóticos, lembrando que são antipsicóticos. Então, o que nos tem como o nosso alvo terapêutico é a psicose, os sintomas psicóticos também. Então, esses três são os mais fortes, mais potentes antipsicóticos, tá? Que controlam os sintomas positivos da esquizofrenia. Todos eles apresentam muitas reações adversas, principalmente bloqueando o D2 na região que é nigroestriatal. Então, todos eles vão apresentar sintomas extrapiramidais, tá? Então, vai ter, porque eles ligam fortemente no receptor D2, então a dopamina fica bloqueada mesmo em toda a região que tem a D2, né? E a nigroestriatal e a mesolímbica, que é o que dá os sintomas positivos da esquizofrenia, vão estar bloqueados, né? A nigroestriatal é o que dá as reações adversas. Já as de baixa potência, né, que são mais fracos antipsicóticos. Eu tenho a clorpromazina, que eu já comentei dela aqui. Se ela tem uma baixa potência, eu também vou ter o quê? Menos reações adversas, tá vendo? Então, vai ter menos reações, menos sintomas extrapiramidais. Tá? Então, isso é claro, quanto menor a potência da droga, menos reações ela vai apresentar, adversas e terapêuticas, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a eficácia na clínica dos antipsicóticos típicos. Típicos, esses que eu fui apresentando até agora com vocês. Eu só falei dos típicos por enquanto, tá? Então, eles são excelentes para sintomas agudos da esquizofrenia e também pode ser usado isso em surtos psicóticos. Então, uma pessoa que entra em surto psicótico, ela tem que ser tratado com um típico, tá? Por isso que o haloperidol é a droga de primeira escolha em surtos. Alguém dá entrada num pronto atendimento com surto, vai ter que fazer uma injeção de haloperidol, de Aldol, com certeza associado de repente com prometazina para dar uma relaxada na pessoa, tá? Então eles são excelentes para controlar os sintomas agudos da esquizofrenia, que eu me refiro isso ao surto psicótico, tá? Também pode ser usado em tratamento prolongado, pois previne que a pessoa entre em surto novamente, tá? Então, faz com que ela saia do hospital mais rapidamente, se for o caso de estar internada por causa do surto,
pode ser usado em casa depois, continuar o uso em casa. É o que é feito, né? Então, são eficazes em 70% dos casos, ou seja, olha isso aqui que é importante. 30% das pessoas não vão responder a eles. Ou seja, e não é pouco não, de 10 pessoas que entram surtada, 3 eu não consigo controlar com essas drogas, tá? Ainda assim, eles têm uma relativa eficácia, né? 70% de eficácia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os atípicos agora, né? Que são aquela segunda. Quem que eu tenho aqui? Eu coloquei as principais no Brasil hoje, tá? Clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona e aripiprazol. Tá? Esses são os que são mais importantes no Brasil e mais usados no Brasil hoje. Vamos falar sobre eles. Vamos falar da clozapina primeiro. Né? A clozapina, como eu disse, ela de todos, inclusive a do haloperidol, comparada com o haloperidol, ela é a mais potente de todas. Ela chega a ter eficácia de 90%. Né? Veja que a classe anterior tinha 70%. Ela é a mais eficaz de todas. Por outro lado, ela não é muito usada, por quê? Porque ela apresenta uma reação adversa muito grave. Essa aqui, ó, ela tem discrasias sanguíneas. O que quer dizer isso? Ó, você tem uma diminuição de leucócitos agranulócitos, desculpa, né? O que leva então à perda da imunidade muito grave, muito acentuada. Então, esse tipo, clozapina, ela nunca deve ser usada de primeira escolha por conta dessa reação gravíssima que ela apresenta, tá? Então, geralmente a gente começa com outras drogas e se não funcionar, a gente usa a clozapina, porque daí eu preciso fazer a cada mês ou a cada 2 meses exame de sangue para ver se não teve a apresentar discrasias sanguíneas. E também vai apresentar todos os outros efeitos, né? Por outro lado, como ela não é de D2, ela não bloqueia o D2, ela bloqueia principalmente o D4, ela vai ter menos reações extrapiramidais, tá? Então, os efeitos extrapiramidais, aquela reação adversa grave, ela vai estar bem diminuída na clozapina, tá bem? Por outro lado, vai ter sedação, efeitos anticolinérgicos, efeitos hipotensores, ganho de peso, todos os outros, com exceção dos efeitos extrapiramidais. Aqui é só uma questão, um mapeamento que foi feito, né, do uso da clozapina no cérebro, né, só uma questão de curiosidade, tentando mostrar quais regiões do cérebro a clozapina vai inibir a dopamina, mas não é só dopamina, ela tem ação também na serotonina, tá vendo? Ela bloqueia a serotonina em algumas regiões cerebrais. Vamos falar um pouquinho agora da risperidona. Então, risperidona também é um antipsicótico atípico, mas ele tem um antagonismo principalmente com o D2. Isso quer dizer muita coisa para nós, quer dizer que vai ter efeitos extrapiramidais também, né? Sintomas extrapiramidais. Bloqueia também serotonina, inclusive a serotonina, ela bloqueia mais do que a própria dopamina. Veja que os atípicos, eles têm essa propriedade, né? Eles vão inibir vários neurotransmissores, mas a dopamina não é o principal. No caso aqui da risperidona, o bloqueio da serotonina é mais importante, inclusive, tá? Está até colocado aqui para nós, ó, todos os neurotransmissores ou receptores que ela bloqueia, e principalmente o que ela bloqueia mais importantemente é a serotonina, tá bem? Bom, aqui é o olanzapina. Esse esqueminha é legal, por quê? Porque mostra todos os receptores que ele age, tá vendo quantos ele vai agir? A olanzapina também é um antipsicótico atípico. E olhando aqui para o esqueminha, onde ela vai agir mais? Ela vai agir mais bloqueando serotonina, tá vendo? Aliás, todos esses aqui são de serotonina, ó. Então, o bloqueio da serotonina na olanzapina ela é mais importante do que, por exemplo, o bloqueio na dopamina. Olha os receptores de dopamina aqui, tá vendo? Então, ele bloqueia muito mais a serotonina do que a dopamina. Isso é bom por quê? Porque eu começo a ter efeitos, reverter os sintomas negativos da esquizofrenia. Então, além de atuar nos sintomas positivos, né, bloqueando o receptor D2, por exemplo, você vai diminuir a psicose. E bloqueando o receptor de serotonina, você começa a ter efeitos também sobre os sintomas negativos. Lembra aquele embotamento social, isolamento e tudo mais?
começa a melhorar esses sintomas na esquizofrenia. Portanto, os atípicos, eles vão agir tanto nos sintomas positivos quanto nos sintomas negativos, tá bem? Claro, age também em acetilcolina, em histamina, em adrenalina, mas menos, tá vendo? Bem menos. Essa é a droga, uma das mais usadas hoje, né? Fora do ambiente hospitalar, em casa, por exemplo. O antipsicótico mais usado em casa, que é a quetiapina, Seroquel, o nome comercial. Veja de novo, ó, ele age preferencialmente inibindo a serotonina, ó, aqui também receptores de serotonina. Age também na dopamina, mas só no D2, age na histamina e na adrenalina, tá vendo? E não age sobre a acetilcolina. Então, os efeitos anticolinérgicos não aparecem aqui, né? Ou aparecem, mas muito pouco. E, de novo, eu tenho uma droga que age em vários neurotransmissores, portanto, ele é atípico, né? Não é típico. Então, vamos fazer aqui um resuminho dos atípicos, né? Os antipsicóticos atípicos são bloqueadores moderados da dopamina, tem bem menos efeitos extrapiramidais, porque ele não pega preferencialmente a dopamina, ajudam a controlar os sintomas negativos da esquizofrenia e tem ação preferencial sobre a serotonina, tá bem? Não sobre a dopamina. Aqui só para a gente entender um mecanismo bem chique, né, bem sofisticado do uso de alguns tipos de antipsicóticos atípicos, tá? Então, o que a gente tem quando a gente pensa num agonista, né? Agonista de dopamina. Vamos pensar a própria dopamina, vai lá. A dopamina, ao ser liberada no sistema nervoso, ela vai se ligar ao receptor D2 e vai promover a ativação total desse receptor. E se você pensar, então, num antagonista para ela, né? Um haloperidol, por exemplo, aldol. Então, ele vai bloquear o receptor da dopamina, o D2, e não tem ativação. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que vai bloquear todos os receptores D2. Então, eu vou conseguir controlar os sintomas da psicose? Vou. Mas eu também vou ter bloqueio da região nigroestriatal. Então, eu tenho sintomas extrapiramidais. Eu também vou bloquear a dopamina no córtex pré-frontal. Então, eu não vou conseguir melhorar os sintomas negativos da esquizofrenia. Olha só que interessante se você pensasse agora num agonista parcial, por exemplo. Né? Que essas drogas aqui elas são modernas, elas são dos antipsicóticos os mais novos, tá? O aripiprazol, por exemplo. O que vai acontecer nessa situação? Ele vai se ligar ao receptor D2 e vai promover uma ativação fraca dele. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou controlar os sintomas positivos, né? Vai diminuir a questão da psicose, mas não vai zerar, mas vai diminuir. Mas eu não vou interferir tanto nos outros dois. Então, eu não vou ter um efeito extrapiramidal tão forte, porque eu estou tendo ainda a atividade do receptor, eu estou tendo a atividade da dopamina. E também eu vou conseguir aumentar um pouco a dopamina, a resposta da dopamina, no córtex pré-frontal. Então eu melhoro muito a resposta usando o aripiprazol ao invés de usar um agonista total, né? Eu uso um antagonista, por exemplo. Eu uso um agonista parcial. Então eu consigo resolver esse problema de num lugar tem muito, num lugar tem pouco. Então esse aripiprazol ele vai uniformizar a liberação e a resposta da dopamina nas regiões, tá bem? Bom, então, rapidinho aqui, voltando à questão, o aripiprazol, por exemplo, ele não vai apresentar para nós efeitos extrapiramidais. Por quê? Porque ele é um agonista parcial, tá? Ou um antagonista parcial, se você preferir desta forma, tá bem? Bom, de novo, nessa a questão do agonista parcial ou antagonista parcial, eu de novo melhoro o quê? Melhoro os sintomas negativos. Olha a vantagem do aripiprazol, né? Por quê? Porque eu não bloqueio totalmente a dopamina. Inclusive, eu estou usando um agonista. Eu estou usando uma droga que tem um efeito, só que um efeito menor. Então, eu controlo muito melhor os sintomas negativos da doença. Bom, hoje eu não vou passar para vocês uma interatividade. Por quê?
Porque eu vou colocar um exercício valendo nota, lembrando, né, valendo a avaliação de vocês, que é um caso clínico, uma questão aberta. Então, ao invés de eu colocar aqui o caso clínico, eu optei por colocar o caso clínico como avaliação. Então, se você for ao Google Classroom, você vai encontrar lá a avaliação 2, uma questão aberta para vocês, que tem uma semana para responder e valendo nota, postando lá tudo no Google Sala de Aula. Então eu não vou deixar aqui a interatividade. Eu me despeço então desse slide com vocês, né? Até a próxima e nos vemos na aula presencial, aula remota, tá bom? Então até mais.